E é com satisfação que eu anuncio o nome dos ganhadores do sorteio dos livros Economia na Ponta da Língua, livro escrito pelo professor Judas Tadeu Grassi Mendes, e o livro de poesias e haikais Estações, de autoria do professor Manuel Knopfels. O livro Economia na Ponta da Língua vai para o telespectador Áureo Monteiro Tavares da Silva. Já o livro Estações vai para a telespectadora Maria Goretes Begen. Parabéns aos ganhadores, lembrando que nós temos mais um sorteio acontecendo, nós estamos sorteando agora o livro Na Intimidade do Sucesso, o livro que conta a história do empresário Joanir Zonta, o fundador da rede de supermercados Condor. Você quer ganhar este livro? Mande um e-mail para mim, então, no gestãoeficaz@estaçãopr.com.br. No final de fevereiro, eu divulgo aqui no programa o nome de mais um feliz ganhador. Quais serão as perspectivas de crescimento para o Brasil em 2010? O país, em 2009, se saiu um pouco melhor que os outros na crise mundial. Sobre estas e outras questões relacionadas à nossa economia, eu converso hoje com o professor Judas Tadeu Grassi Mendes, o diretor e presidente aqui da Estação Business School, que é PhD em Economia. Olá, professor Judas, muito obrigada por estar hoje aqui conosco. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Professor Judas, vamos começar fazendo um retrospecto. Como foi o ano de 2009 para o Brasil? Outros países sofreram muito mais com a crise. O Brasil foi um pouco menos afetado? Seria correto dizer isso? Há aquele velho provérbio italiano, mal de muitos consolo é. Quer dizer, eu não estou sozinho. Quando você está numa desgraça e tem muitas pessoas junto, você até que se reconforta. Nessa proporção, a maioria dos países do mundo, quer dizer, a China é uma exceção, a Índia é uma exceção, com crescimento, a China está aí crescendo, já se tornou agora, pela primeira vez na história da humanidade, o maior exportador do mundo. Só lembrando, Paula, que 20 anos atrás o Brasil exportava mais do que a China. Ela já ultrapassa 1 trilhão e 200 bilhões. Então a China é uma exceção. Então, tirando a China, comparando com outros países, né, sem dúvida nenhuma o Brasil nem foi o primeiro e nem foi o último a entrar e nem foi o primeiro a sair da crise. O Brasil está nadando relativamente bem. Por que está nadando? Porque tem um mercado interno, é só lembrar que nós somos mais de 190 milhões de brasileiros. E que a classe C e D, porque nós acabamos com a inflação, já a partir de 94. A inflação, ela era perversa, eu até uso um verbo que não existe, empobretava os mais pobres, né? Acabar com a inflação é deixar aquelas pessoas que não sabiam o que era uma aplicação FIF, FAF, aplicações financeiras, elas perdiam 30% ao mês com a inflação. Elas deixaram de perder, e deixando de perder, isso é ganhar. Sendo mais o Fome Zero, ajudou principalmente a classe C. Ou seja, nós temos um mercado que hoje mais da metade da população brasileira está na classe C. Não é para fazer festa, porque a renda per capita brasileira é ainda menor do que a média mundial. E na média mundial, nós temos uma China, que tem uma renda per capita baixa, temos toda uma África, então a gente não pode festejar. Nós temos brasileiros saindo da linha da pobreza, entrando na classe C, mas isso não é um motivo de grande comemoração? A comemoração é o seguinte, era pior. Como era pior, agora não está maravilha, mas está melhor. Então o Brasil se salvou bem, porque tem um mercado interno muito forte. É só dar uma olhadinha que nas exportações, elas caíram de praticamente 200 bilhões para 150 bilhões. A queda nas exportações brasileiras foram assim, mas é muito grande. Se depender só das exportações, nós estaríamos... Mas foi o mercado interno. Então não foi uma marolinha, porque o nosso crescimento foi zero. Nós não podemos festejar com a dona China crescendo a 8, 9 e nós sendo zero não vamos festejar. Então não foi uma marolinha, não houve uma O país realmente parou. Foi um ano totalmente perdido. Se você considerar que a população brasileira cresceu 1,1%, então
e o crescimento total foi zero. Quer dizer, a gente, de certa maneira, não ficou melhor, ficou até pior. Mas o grande feito é que os mais pobres deixaram de ser tão pobres, tão menos pobres. Então esse é o grande, talvez o grande feito que a gente tem. Quer dizer, o Brasil cada vez mais tem que pensar no seu mercado interno. E as grandes empresas hoje crescendo em cima da classe C. É a classe C que está fazendo, que teve uma coisa muito favorável, a facilidade de crédito. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil saiu de 24% do PIB de crédito para agora, fechando o ano com quase 1,4 trilhão de crédito, né, que permitiu a turma comprar, só com um agravante. É bom deixar claro que há um agravante aqui, mais recentemente, nos últimos dias, agora já nos primeiros dias de janeiro, informações da inadimplência ficando algo como muito sério. Porque o pessoal realmente, e é bom lembrar um dado que eu sempre costumo utilizar, que 23 milhões de brasileiros estão devendo cada um mais de 5 mil reais. Isso totaliza 430 bilhões de reais. Esses dados incluem financiamentos ou só dívida? Sobre todas as formas, de carro, de tudo, de eletrônico, linha branca, tudo. 430 bilhões não é nada, é praticamente metade dos gastos de todas as famílias no Brasil durante um ano. Então esse pessoal vai ter que dar uma prioridade este ano, não tanto a consumo, mas a pagamento de dívidas do passado. Então por isso é que nós vamos com certeza falar um pouquinho de 2010, mas será, claro, melhor do que 2009, mas não tanta maravilha. Professor, o que acontecerá com o Brasil agora em 2010? Nós já iniciamos esse ano com um certo problema relacionado aos combustíveis, está faltando álcool no mercado devido à quebra da safra de açúcar lá na Índia, está nos afetando aqui. Nós teremos eleições esse ano também para governadores e para presidente. Como será a economia do Brasil agora em 2010 com todos esses fatos acontecendo? No caso do álcool, até o percentual de 25 está baixando para 20. É um percentual menor para estar, até de certa maneira, economizando. O que é fácil é de prever, e pode ver que a maioria dos economistas ligados a bancos, todos eles estão projetando de 4, 5, claro que o governo fala pelo menos 5 de crescimento esse ano. Sem dúvida nenhuma, isso é fácil, que 2010 será muito melhor do que 2009. É bom lembrar, não crescemos em 2009, tá? Só que crescer 4 ou 5%, na verdade vai dar uns 4%. A gente sempre superestima, depois na realidade o próprio governo dizia que esse ano, 2009, ia crescer 3%, deu 0%. Né? Então quando ele diz que vai crescer 5%, é 2,5%, 3% e olha lá. Né? É bom lembrar que nós sempre falamos da década perdida, os anos 80. O Brasil cresceu 2,9% ao ano. Ora, os últimos 7 anos nós estamos crescendo a 2,6%. Então, praticamente, é o crescimento da década perdida. Ninguém fala nisso. Mas vamos ser otimistas, o Brasil vai crescer muito mais esse ano. Repito, pelo mercado interno, não pelas exportações. Né? O próprio governo isentou de IPI uma série de impostos para facilitar realmente o consumo. O crédito está sendo muito mais expandido, ele está usando muito bem a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o caso da Caixa Econômica, principalmente para o setor imobiliário, o Banco do Brasil para estimular realmente o consumo. Professor, para encerrarmos essa nossa conversa, eu gostaria de saber o que o próximo governo, que entrará em janeiro de 2011, que será eleito este ano, o que ele deve fazer, qual seria a solução para alavancar esse crescimento do Brasil? Keynes nos ensinou que gastança leva a desgraça. O que ele ensinou, que é o grande caminho para fazer. Como é que foi tirado, o mundo saiu da desgraça dos anos 30? Foi o governo fazendo investimentos públicos, investimentos em estradas, infraestrutura, portos, energia e assim por diante. Então, uma grande mudança, no caso de umas eleições, sem dúvida nenhuma, é fazer um controle maior do setor público na gastança e aí sim, queria fazer um canteiro de obras em investimento em infraestrutura, porque só isso vai garantir o crescimento do Brasil nos próximos anos. Professor, muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui. Com essa entrevista, essa aula sobre economia, eu encerro mais um programa Gestão Eficaz. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão a nos fazer, envie um e-mail para gestãoeficaz@estaçãopr.com.br. Eu volto na semana que vem. Nos vemos. Até lá.